Paz, meus irmãos. Vamos abrir em Isaías 4, verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Agora a gente vai abrir em outro texto, Lucas 24, 13. Obrigado. Lucas capítulo 24, versículo 13, fala assim. A gente vai ler um longo trecho aqui, eu peço que os irmãos leiam comigo, prestem bastante atenção aqui, nesse trecho que a gente vai ler. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que... Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides, tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus,
voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo-o partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a gente pôde dar esse testemunho aqui do partir do pão, e a gente só pode dar esse testemunho, Senhor, por causa da Tua obra, Senhor. Senhor, se fosse pelo simples ato de pegar o pão, de pegar um vinho, comer, beber, porque a gente entende que isso é bom, não seria possível a gente tocar na realidade do que significa, Senhor, o partir do pão. Mas nós podemos dizer que nós temos a realidade. O Filho realmente morreu em nosso lugar. O Filho realmente derramou o seu sangue para que nós fôssemos perdoados, Senhor. Então é por isso que a gente pode ter esse símbolo, Senhor, que a gente pode participar da Tua mesa, Senhor. E, Senhor, se achegar de maneira ousada na Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Te peço aqui, Senhor, por esse momento de compartilhar, que a gente possa, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer, Senhor. Não seja aqui apenas aquilo que eu estudei, Senhor, aquilo que eu li, mas que seja o Senhor falando conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Se o Senhor não está aqui, Senhor, não vale a pena, Senhor, a gente estar aqui, Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor, Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que a gente leu, de Lucas, fala de dois discípulos que estavam ali logo depois que o Senhor tinha acabado de morrer e ressuscitar. Os dois discípulos, eles estavam voltando para a casa deles. Eles estavam em Jerusalém, estavam voltando para Emaús. Quando a gente lê assim, acaba que a gente perde um pouco, mas a distância entre Jerusalém e Emaús, alguns estudiosos entendem que dava mais ou menos 2 horas de caminhada. Então, eles estavam voltando para a casa deles, caminhando. E o Senhor apareceu para eles e a visão deles, como se eles não conseguissem ver o Senhor, né? Como se tivesse algo impedindo de o reconhecer. Eles não entenderam que aquele que estava do lado deles era Jesus. E Jesus percebeu assim: por que vocês estão caminhando assim? Por que vocês estão assim? E
o texto nos fala, no versículo 17, que eles estavam tristes. Eles estavam caminhando naquela volta para casa de maneira desanimada, né? Estavam tristes porque eles achavam que era Jesus que ia redimir Israel. Mas, pelo suceder ali dos fatos, eles já tinham desistido. Não parecia mais que era Jesus. Então, eles estavam caminhando tristes, desanimados. A gente achava que era Jesus. É interessante porque no versículo 22, eles estão tristes falando que Jesus morreu, que foi entregado aos principais sacerdotes. E no versículo 22 parece que tem uma quebra. Eles falam assim: é verdade, algumas mulheres nos falaram que viram um anjo falando que ele ressuscitou. E os nossos, né, no caso eram Pedro e João, eles foram lá e viram que o corpo de Jesus não estava lá. Parece que no meio daquele relato desanimado, que Jesus tinha morrido, eles falam assim: é verdade, umas mulheres falaram. Mas logo, eles falam que, mas esses nossos não viram. Então, apesar de ter ali as evidências, apesar de ouvirem dos seus que viram que o túmulo estava vazio, eles ainda estavam caminhando tristes, desanimados, não crendo o que Jesus tinha feito. O próprio Jesus exorta eles de uma maneira muito dura, falando que eles são nécios e tardios para crer. O próprio Jesus fala que eles demoram muito para crer. Eles tinham as evidências, eles ouviram das mulheres, mas eles estavam demorando para crer. E quantas vezes não é assim conosco, né? A gente, todos os domingos, sábados, quarta-feira, todos os dias talvez, a gente tem ouvido. E graças ao Senhor, que o Senhor tem nos dado tantos irmãos com palavras que são bíblicas, mas muitas vezes talvez a gente está caminhando desanimado. Talvez entre o nosso meio, aquela frase padrão de que, isso era do primeiro amor, aquela empolgação que a gente tinha no primeiro amor, sabe? Aquela época lá eu tinha. Mas hoje a gente não tem andado empolgado com o Senhor. A gente se empolga com tantas coisas, né? A gente fica animado e feliz com tantas coisas, mas quando a gente olha para o Senhor, a gente fala, era quando eu era primeiro amor, eu era empolgado, eu pregava e tal. E a gente pensa que essa frase deveria ser comum, quando na verdade ela deveria ser uma vergonha para a gente. Depois, o Senhor, nesse contexto aqui, ele começa a expor tudo o que a Escritura dizia a respeito dele, desde Moisés até os profetas. E no versículo 32, quando eles falam assim, porventura não ardia o nosso coração quando ele falava essas coisas? Quando ele nos expunha as Escrituras? A gente entende que quando o Senhor começou a expor sobre a pessoa dele, desde Moisés até os profetas, o coração desses dois discípulos que estavam voltando para casa começou a queimar de novo, começou a se empolgar de novo. Porventura, o nosso coração ardia, a gente ficou animado de novo quando ele estava nos expondo as Escrituras. É interessante que o texto vai nos falar que na mesma hora, depois que o Senhor se revelou e desapareceu, o texto vai nos falar no versículo 33 que na mesma hora eles se levantaram e foram a Jerusalém de volta.
Eles podiam estar com sono, mas na mesma hora eles se levantaram e voltaram a Jerusalém. Lembra quando eu falei que Jerusalém até Emaús eram 2 horas de caminhada? Naquela mesma hora, eles se animaram, estavam tão empolgados com o Senhor, com o que Ele fez, que na mesma hora eles levantaram e foram 2 horas de caminhada para Jerusalém contar aos discípulos que o Senhor apareceu a eles. É interessante porque a gente pode ver em nossa vida que hoje a gente nem precisa mais andar a pé, né? Tem alguns irmãos que conversam comigo às vezes e falam assim, não, porque na minha época lá, do início, eu vim aqui de ônibus na reunião de oração. Eu pegava ônibus. E amém, glória ao Senhor por aquela época. Mas hoje, a gente tem carro. Nem é 2 horas de caminhada. E às vezes a gente não tem ânimo para ir na reunião de oração. Às vezes a gente não tem ânimo para visitar o nosso irmão que está do lado. Não precisa andar 2 horas, pode andar 10 minutos. Às vezes a gente não tem ânimo para ir na reunião de lares, porque não é do jeito que a gente achava que a gente quer que seja. A gente tem carro, a gente tem irmãos que têm carro. E parece que a nossa empolgação tem cessado, assim, sabe? Parece que a gente tem andado triste, desanimado. Mas o Senhor é muito misericordioso. Eu creio que isso que aconteceu aqui agora há pouco, a irmã levantou e pediu para a gente cantar de novo o cântico, né? Alguns podem ter achado estranho, alguns podem ter se incomodado. Mas no momento que aconteceu isso, o Senhor me fez pensar como que Ele é tão misericordioso que Ele não cessa de repetir, de nos lembrar, para que a gente volte àquela empolgação. Por que a gente ceia? Um dos motivos que a gente ceia todo domingo é porque a gente esquece fácil demais. Rapidamente a gente esquece. Talvez a gente nem lembre o que a gente comeu ontem. Eu mesmo não lembro. Mas o Senhor sabe que a nossa memória é muito limitada. E todo domingo a gente ceia para que a gente lembre o que Ele fez por nós. Foi interessante a gente cantar de novo, para que a gente lembre. A gente está ceiando, não é porque a gente gosta de repetir alguma coisa, mas é porque o Senhor quer lembrar o que Ele fez por nós. E se for necessário lembrar 1, 2, 3, o Senhor vai lembrar porque Ele é misericordioso. Ele é muito misericordioso. O nosso irmão Romeu, no compartilhar dele na conferência, ele nos falou uma frase que eu fiquei pensando nela. A frase que o irmão falou é: o antídoto de Deus para renovar cristãos veteranos e cansados é uma renovada visão das glórias e da pessoa, da obra de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A forma que o Senhor usa para renovar a nossa visão, para nos tirar desse cansaço, talvez da mornidão, é dar uma visão renovada da pessoa dele, da glória dele. Não é isso que o Senhor fez aqui no texto? Que Ele renove a nossa visão dele. A gente precisa que o Senhor nos mostre mais dele. E Ele está totalmente disposto a fazer isso. A gente precisa querer isso.
que Ele nos mostre mais da glória, da pessoa e da obra dele. E em concordância com isso que o Senhor Jesus fez no versículo 27 aqui, de mostrar a respeito dele o que dizia Moisés e os profetas, foi que o Senhor me chamou a atenção para estudar um nome sobre um título do Senhor Jesus no Velho Testamento. O Senhor fez exatamente isso. Moisés e os profetas são o Velho Testamento. E é claro que não tem nenhum expositor da palavra melhor do que Jesus. Eu queria estar lá para ver como que ele ia expor as Escrituras, né? A forma. Mas que o Senhor possa usar a própria palavra dele para falar ao nosso coração e nos expor a respeito dele. Então eu quero que os irmãos voltem comigo em Isaías 4, que a gente leu no início, versículo 2. Isaías 4, 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. O título e o nome que eu queria expor aos irmãos do Senhor Jesus aqui no Velho Testamento é o renovo do Senhor. Eu sei que talvez eu fiz um jogo de palavras falando que o Senhor precisa renovar a nossa visão dele, da pessoa dele. E o título e o nome de Jesus que a gente vai ver aqui no Velho Testamento é o renovo do Senhor. Essa palavra, renovo, não é nesse sentido de renovar. Foi apenas um jogo de palavras. Essa palavra renovo, em Isaías, significa um broto de planta. Uma planta que está nascendo. Isso é um renovo. Essa palavra aqui que é usada. Uma planta nascendo. E durante vários profetas, Isaías, Jeremias, esse título, esse nome do Senhor, o renovo, é citado. E o povo de Israel já entendia, nesse Velho Testamento, o povo de Israel já entendia que esse renovo do Senhor seria esse Messias, esse prometido que viria. Então, o Senhor Jesus é o renovo do Senhor. A gente leu o versículo 4 falando que quando o Senhor lavar a imundícia, é exatamente o que o Senhor Jesus fez. Esse renovo do Senhor, essa planta, esse broto, ele veio para nos lavar da imundícia. Ele veio para nos tirar das trevas, igual o irmão estava comentando, para a luz. E quando a gente lembra do renovo do Senhor, logo vem na nossa memória Isaías 53, um texto muito conhecido, cantado por nós. Isaías 53, versículo 2, fala que foi subindo como o renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia
que nos agradasse. É interessante que esse texto de Isaías 53 vai falar que esse renovo que foi subindo, essa planta, esse broto que foi nascendo, ele nasceu numa terra seca. Raiz em uma terra seca. E aquilo que o Senhor quer nos ensinar, em primeiro lugar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor, Ele veio a essa terra, Ele nasceu entre nós, Ele se fez homem, igual o Cleiton estava falando, Ele foi como um bebê ali, que nasceu em um lugar, em uma terra, que não tinha nada de bom, não tinha nenhuma vida. Por causa do pecado, nada dessa terra podia brotar com vida, sem pecado, nada nessa terra, ela é completamente seca. Não tinha nenhum nutriente, não tinha nenhuma água, não tinha nada nesse lugar que podia ter vida, que podia ter esperança. Mas o Senhor, de uma maneira que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue entender, Ele nasceu nessa terra com vida. Ele nasceu nessa terra como esse broto vivo que nos trouxe vida. Meus irmãos, a primeira verdade que deveria nos empolgar, que deveria nos animar, que deveria fazer com que a gente ficasse feliz de ter esse Salvador, é que se em nós não havia nada de bom, nunca haveria esperança em nós, o Senhor veio e nos deu vida. Se em nós havia só morte, o Senhor veio e nos deu vida. Meus irmãos, não só uma vida hoje, e vida em abundância, no sentido que a gente pode viver agora em paz, alegria, mas também uma vida eterna. Sem o Senhor, se o Senhor não viesse, a gente estaria completamente destinado a uma morte eterna. Se o Senhor não nos fala, não nos empolga, dizendo que a gente agora tem vida eterna, que a gente pode ter esperança, o que mais vai nos empolgar? Talvez um time de futebol que está bom agora e agora está me empolgando. Não, vai dar certo. Talvez algo que a gente comprou, que a gente queria tanto, e agora, finalmente eu vou ter, e aí, agora deu certo. A vida do Senhor, a vida eterna, deveria nos empolgar mais. Em Efésios 2, vai falar que Ele vos deu vida. Efésios 2:1 vai falar assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, essa é a primeira verdade que deveria nos empolgar.
a vida que o Senhor nos deu, estando nós mortos, sem esperança nenhuma. Agora eu quero que os irmãos abram comigo em Jeremias 23, versículo 5. Jeremias 23, 5 vai falar também do renovo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, como que será chamado? Senhor, justiça nossa. É interessante que exatamente nesse momento aqui de Jeremias, que Jeremias escreveu isso, Deus deu isso a Jeremias, o governador, quem governava o povo de Israel, era um homem chamado Zedequias. E o significado do nome Zedequias é bem interessante. Zedequias significa o Senhor é justo. E quando o povo ouviu isso que Jeremias disse, que seria levantado um renovo justo, e que o nome dele seria Senhor, justiça nossa, provavelmente o povo lá de Israel, os que tinham ouvidos para ouvir, eles entenderam melhor isso. Porque se por um lado a gente tem um governador que chama o Senhor é justo, por outro viria um rei que seria chamado o Senhor, justiça nossa. Essa verdade também deveria pulsar o nosso coração, queimar, arder o nosso coração. Por causa de Jesus, a gente não precisa mais só dizer o Senhor é justo. A gente pode dizer porque é verdade. Mas hoje, por causa do sacrifício do Senhor, por causa da morte dele, a gente pode dizer: o Senhor é a nossa justiça. Ele é a justiça nossa. Hoje, a gente pode ser considerado justo, porque teve um que morreu no nosso lugar. Teve um que foi levantado como uma serpente de bronze, onde foi feito pecado por nós. Ele levou sobre si o nosso pecado, para que a gente possa falar: a nossa justiça é o Senhor. A nossa justiça é Jesus. Hoje a gente pode se achegar ao Senhor, porque Ele é a nossa justiça. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas
Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse texto que a gente leu fala de 3 coisas que a justiça de Deus, que nós agora podemos dizer que Jesus é nossa justiça. Esse texto nos fala 3 coisas que Deus nos deu. No versículo 1, fala que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, essa justiça que hoje a gente pode falar, o Senhor é nossa justiça, é o que nos faz agora ter paz com Deus. Antes, com o pecado, a gente como se guerreasse contra Deus. Deus era nosso inimigo, mas agora a gente pode dizer que a gente tem paz com Deus. Graças ao Senhor pela justiça. No versículo 9 vai falar assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa é a segunda coisa que a justiça de Deus nos dá: salvação da ira. O pecado, o Senhor é santo, o pecado precisa ser punido com a ira de Deus. Necessariamente, por causa da santidade de Deus, o pecado precisa ser punido com a ira de Deus. O normal seria a gente ir para o inferno, porque a gente é pecador. Mas o Senhor é nossa justiça. Não precisamos mais dizer, o Senhor é justo, mas podemos dizer, o Senhor é nossa justiça também. E agora a gente é salvo da ira. O Senhor derramou o sangue dele como um coberto assim, sobre nós. E agora quando o Senhor vê, quando o Pai vê a nós, o Senhor vê o sangue, como aquela porta da Páscoa, que tinha um umbral com sangue. Quando o anjo da morte via o sangue, ele não ia, porque agora tem o sangue do Cordeiro derramado. Agora foi perdoado. Agora, a porta que não tinha, o anjo ia e derrubava o primogênito. Da mesma forma, hoje a gente pode dizer que a gente é salvo, a gente tem o sangue. Isso deveria nos animar, isso deveria nos empolgar a viver para o Senhor. A terceira coisa que a justiça nos traz, no versículo 11, vai falar assim: não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Hoje, além de termos paz com Deus, além de sermos salvos da ira, a gente foi reconciliado com Deus. Essa palavra reconciliação tem um significado interessante, que é uma troca. Quando alguém ia comprar, a gente já ouviu muito isso na escola, não sei se alguém aqui viveu isso, acho que não. Mas antes, não, claro que alguém não viveu isso aqui. Mas quando não existia o dinheiro, né, o físico, a troca por algo, vou comprar algo de você, era com outra coisa de um valor equivalente. Então, por exemplo, a gente já viu lá que algumas pessoas davam sal, um valor equivalente, davam uma quantidade de sal ali, aí tinha o que precisava. E assim por diante, outras coisas por troca, não tinha o dinheiro, então você tinha que trocar. Essa reconciliação significa essa troca no original. No sentido que agora existe algo equivalente. Essa palavra. A gente pode se achegar a Deus.
Vocês não acham isso grande? Equivalente. É muito grande para a gente, mas por causa de Jesus, não é porque a gente, por causa de Jesus, a gente pode se achegar a Deus, a gente pode ter relacionamento, a gente pode orar ao nosso Deus, pedir ajuda dele. Isso por causa da justiça. O Senhor é nossa justiça. Ele não é só nossa vida, ele não só vai nos dar a vida eterna, mas a gente pode ter comunhão, ter relacionamento, conversar com o Senhor. Isso deveria nos empolgar também, deveria deixar a gente feliz, animado, mais do que qualquer outra coisa. Agora vamos ler Isaías 5. A gente está indo e voltando no Velho Testamento. Mas essa é a ideia mesmo. Isaías 5. Isaías 5, versículo 1. Vai ser do 1 até o 7. É uma parábola. O Senhor está contando essa parábola ao povo de Israel. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras, plantou vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tenho feito antes? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. E eis aí quebrantamento da lei. Justiça. E eis aí clamor. Outra tradução fala: este desejou que exercessem juízo. E eis aí quebrantamento da lei. Retidão, mas apenas gritos de clamor. Essa parábola contada pelo Senhor Jesus ali a Isaías é de uma vinha. Uma vinha que o Senhor plantou, limpou, tirou as pedras para que ela desse fruto. Uvas, muitas uvas, boas. Ele cuidou de uma forma espetacular. Mas o que acontece é que ela não deu nenhuma uva boa, só uva brava. E aí o Senhor fala: o que mais eu podia fazer essa vinha? E aí, a gente não precisa procurar outra explicação. Na própria parábola, o Senhor dá a explicação. Versículo 7 fala que essa vinha é a casa de Israel. O Senhor plantou Israel,
O Senhor fez Israel ir até a terra prometida, deu a lei, e o Senhor desejou que Israel desse bons frutos. Quais bons frutos? Obedecer à lei, obedecer ao Senhor. Mas eles quebraram a lei. Então, a casa de Israel é como essa vinha que foi plantada pelo Senhor e que não deu fruto. E a gente pode dizer que nós também, apesar de estar falando da casa de Israel, nós também, se fôssemos aqui no exemplo, seria igual. A gente seria essa vinha plantada pelo Senhor, limpada, cuidada, mas também, igualmente, não demos nenhum fruto. Na verdade, talvez pior ainda que Israel. A gente não deu nenhum fruto. Mas eu quero que os irmãos abram comigo em João 15. João 15, versículo 1. O Senhor Jesus vai dar esse discurso aqui aos discípulos. E ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis o meu discípulo. Lembrem, a gente está falando sobre o Senhor Jesus ser o nosso renovo, aquele broto que sai da terra seca, nos dando vida e justiça. E a verdade é que esse renovo, o Senhor coloca aqui que ele é a videira. O Pai plantou essa planta, essa videira, semelhante à parábola que a gente leu de Israel, que foi plantada como uma vinha, o Senhor Jesus também foi plantado como uma videira. Mas a diferença é que o Senhor Jesus só dá fruto bom, só dá uvas boas, nada de uvas bravas, ruins. No versículo 5 a gente vai ler que quem permanece em Jesus e Jesus nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No versículo 8 a gente vê que nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. O Senhor, Ele quer bons frutos. Ele plantou aquela vinha, Israel, esperando que ela desse bons frutos. O Senhor queria se deliciar com aqueles frutos. O Senhor queria se agradar
aqueles bons frutos. Mas não houve em Israel. Mas em Jesus, o Senhor agora pode se agradar desses bons frutos. E aqui no versículo 8 vai falar que o Pai é glorificado quando a gente dá bons frutos. Agrada ao Pai e glorifica ao Pai quando a gente dá bons frutos. Não é isso pelo qual a gente foi criado? Efésios 1 vai falar que a gente foi criado para o louvor da sua glória. 3 vezes vai falar, para o louvor da sua glória. Ou seja, a gente foi glorificado, a gente foi criado para glorificar o Pai. E quando a gente dá bons frutos, a gente faz aquilo para que a gente foi criado, glorificar o Pai. E a gente é totalmente feliz em glorificar o Pai. Às vezes a gente acha, talvez, glorificar o Pai é uma coisa para o Pai. Realmente, a gente adorar o Pai, glorificar o Pai é para o Pai. Mas a verdade é que a gente é muito mais beneficiado disso. A verdade é que o Senhor não precisa da nossa adoração. O Senhor já é completo em si mesmo. Não precisa. Mas quando a gente glorifica o Pai, a gente obedece para o que a gente foi criado. E a gente fica feliz. É isso que a gente foi criado. É o melhor que a gente pode fazer, é glorificar o Pai. Mas glorificar o Pai, dando bons frutos. E a gente está falando de Jesus. E a terceira verdade que deveria nos empolgar é que se antes a gente não podia glorificar o Pai, se antes a gente não podia agradar o nosso Pai, hoje, através de Jesus, a gente pode. A gente pode fazer boas obras, viver de uma maneira sincera, pura, diante do Senhor, por causa de Jesus, não porque a gente é demais, mas porque o Senhor, a gente agora está como um ramo plantado na videira, nesse broto, nesse renovo. Então, isso deveria nos empolgar. Se antes a gente estava morto, hoje a gente tem vida. Hoje a gente tem vida eterna. Se antes a gente estava totalmente submerso no pecado, hoje a gente pode falar, Senhor, justiça nossa. Hoje a gente é reconciliado com o Pai, a gente tem paz com Deus, a gente é salvo da ira. Se antes a gente não podia agradar o Pai em nada, hoje a gente pode agradar o Pai, a gente pode glorificar Ele, a gente pode ver no Senhor o sorriso de ver a gente fazendo a vontade dEle. Isso deveria deixar a gente empolgado mais do que o primeiro amor que a gente fala. Porque hoje a gente ouve tanto, mas enquanto o Senhor não der essa visão para a gente, enquanto a gente não buscar do Senhor, a gente ainda vai continuar sem essa visão renovada da pessoa do Senhor. Eu convido os irmãos que não se contentem somente com as palavras, os compartilhares aqui do domingo, mas que os irmãos possam buscar essa visão do Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza que Ele vai nos empolgar de novo. Lá em Mateus, agora eu esqueci o capítulo, mas fala assim: todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, eu vos aliviarei. Às vezes a gente está tão cansado, sobrecarregado, porque a gente que está tentando levar a nossa vida, a gente que está tentando fazer as coisas por nós, e a gente esquece de olhar para o Senhor. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente realmente fica decepcionado com nós. A gente fica cansado de nós, porque toda hora parece que a gente não cresce. Nossa, eu olho para mim e é toda hora. Mas o Senhor está nos convidando a olhar para Ele. Foi isso que Ele fez com os discípulos no caminho de Emaús. Olha para mim aqui, ó, nas Escrituras, eu vou te mostrar. Convinha que Jesus morresse. E eles ficaram com o coração queimando. E o Senhor quer fazer isso conosco.
Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é tão misericordioso, Senhor, que o Senhor, se for necessário, o Senhor repete uma, duas, três, várias vezes, Senhor. O Senhor repete que o Senhor nos ama, o Senhor repete que o Senhor nos justificou. Senhor, o Senhor repete que o Senhor está aqui, vivo. O Senhor é vivo, Pai. Graças te damos, Senhor. Não estamos adorando uma imagem de escultura morta, que não pode olhar, não pode ouvir, não pode andar, mas nós estamos adorando um Deus vivo, que pode ver, que pode ouvir, que pode andar. Senhor, nós adoramos um Deus vivo, Senhor. Nos empolga novamente, Senhor. Nós queremos ser empolgados pelo Senhor, Pai. Nós queremos ser animados, nós queremos que o nosso coração queime. Senhor, tantas coisas nos empolgam, Pai, nessa vida, mas tudo vai passar. Tudo que empolga a gente nessa vida passa. Mas a gente pode se animar, se empolgar num Deus que é para sempre, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor está aqui para nos falar de novo. Ganha o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até qual? Mateus 21, 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que lhes produza o respectivo fruto. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaço, e aquele a quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta.
Graças ao Senhor, né? Porque Ele nos incluiu. Ele nos incluiu nesse propósito. Através de Jesus, a videira verdadeira, Ele nos incluiu. Né? Graças ao Senhor.